Hello guys, how are you? Tudo bem com vocês? Pronto para mais uma aula de inglês? Então vamos lá. Na aula de hoje eu queria começar com vocês revisando um pouquinho da última aula que a gente fez, que ela era sobre relative pronouns. Vocês se lembram? A gente tinha trabalhado com o who, o that, which e o whose. E aí agora para começar a nossa aula de hoje eu só queria dar uma revisada nesse conteúdo que a gente tinha utilizado. A gente tem um exercício assim, ó. Can you combine these two sentences together? Use the relative pronoun in parentheses. Então, o exercício mais ou menos como a gente fez na aula passada. A gente tem duas frases que a gente vai combinar juntas para fazer uma frase só, usando o relative pronoun que está entre parênteses. Olha só o number one. You sent me a gift. I really liked the gift. E a gente tem that. Então, na primeira frase, você me mandou um presente. Eu realmente gostei do presente. E a gente tem que usar o that, que significa o quê? Então, como é que a gente vai fazer essas duas frases virarem uma só? Vamos ver? You sent me a gift that I really like it. Então, a gente copiou mais ou menos a primeira frase, né? You sent me a gift. E em vez de colocar o ponto final, a gente acrescentou o that. E depois disso, a gente só completou com I really like it. Porque eu não vou precisar repetir que eu realmente gostei do presente. Você mandou um presente que eu realmente gostei. Então, só isso já é necessário. Yes? Olha só o number 2. My friends went to Cristo Redentor. It is one of the most beautiful places in Brazil. E a gente tem que usar which. Então, os meus amigos foram no Cristo Redentor. E é um dos lugares mais bonitos do Brasil. E a gente tem que colocar o which no meio dessa frase. Como é que vai ficar? Vamos dar uma olhadinha? My friends went to Cristo Redentor, which is one of the most beautiful places in Brazil. Então, de novo, a gente copiou mais ou menos a primeira frase. E ao invés de usar o ponto final, a gente colocou uma vírgula e acrescentou o which, para dizer que meus amigos foram no Cristo Redentor, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Yes? So, my friends went to Cristo Redentor, which is one of the most beautiful places in Brazil. Okay? Now the last one, number 3. My grandmother lives in Curitiba. She visited me last month. Então, a minha avó mora em Curitiba e ela me visitou no mês passado. E aí a gente tem o who, que eu vou usar para quando tiver pessoas, yes? Para usar do significado de quem. Então, eu quero dizer que a minha avó, que mora em Curitiba, me visitou no mês passado. Como é que vai ficar? Let's check. My grandmother, who lives in Curitiba, visited me last month. Então, a minha avó, que mora em Curitiba, me visitou no mês passado. Yes? A gente usou o who lives in Curitiba entre vírgulas. Porque a gente está dizendo a minha avó, que mora em Curitiba, me visitou no mês passado. Yes? Todo mundo ainda lembra desse conteúdo? É bastante importante, hein, gente? Mas a gente vai ver ainda mais coisa na aula de hoje, ok? Olha só o que a gente preparou hoje para vocês. A gente vai trabalhar modal verbs. Aqui na nossa imagem a gente tem vários modal verbs. A gente não vai trabalhar todos na aula de hoje. Mas os modal verbs, eles são diferentes dos verbos que a gente tem, que a gente usa em outras situações. Porque modal verbs permite que a gente utilize eles de outras formas, bem como utilize eles com outros verbos. Yes? Olha só, na lista que a gente tem aqui tem o ought to, can, would, will, shall, may, could, must, might e o should. Yes? Se vocês já conhecem alguns é porque a gente usa bastante modal verbs. Mas na aula de hoje a gente vai focar em dois, que é o should e o must. Se vocês olharem aqui na nossa imagem, a gente já trouxe eles mais ou menos separadinho. Então o must, a primeira coluna, a gente usa para expressar, olha só, we use must to express a stronger point of view. For example, we need to or we have to, and the modal must also express opinion, one person's point of view.
Então, o must a gente vai usar quando a gente quer expressar alguma coisa mais séria. E aí a gente usa ele no sentido de precisar, de ter que. Yes, é quase que associado a uma obrigação. E a gente utiliza ele também para dar opinião, quando a gente acha que alguém deve fazer alguma coisa. Yes? Então a gente está expressando uma opinião de uma forma mais incisiva, mais séria também. Olha os exemplos que a gente tem com must. We must fasten our seatbelt. Então, quando a gente entra no carro, a gente tem que colocar o cinto de segurança. E aqui, então, we must fasten our seatbelts. Depois, you must stop playing computer games. Nesse caso, você deve parar de jogar computer games. Mas eu acho que é só quando você joga demais, né? She must learn to drive. It will be very useful. Então, ela deve aprender a dirigir. E isso vai ser muito útil para ela. Yes? So she must learn to drive. And then banks must examine all documents. Quando a gente vai abrir uma conta no banco, tem que mandar alguns documentos, né? E os banks, eles devem examinar todos os nossos documentos que a gente manda. O próximo, she must not disturb me. Disturb é incomodar. Yes? Então ela não deve me incomodar. Tô ocupado, às vezes não posso dar uma atenção. She must not disturb me. E por último, the students must study English at least 11 hours a week. Os alunos devem estudar inglês pelo menos 11 horas por semana. A gente gostaria muito, né? Seria muito importante, mas 11 horas é bastante. Do outro lado, na outra coluna, a gente tem o should. E a gente, olha só, we use should to suggest something. It is advisable to. The modal should express opinion one's person's point of view. Então a gente usa o should no sentido de uma sugestão, que é aconselhável que a pessoa faça aquilo lá. Yes? E a gente vai usar também para dizer opinião ou um ponto de vista. Os exemplos que a gente tem com o should são os seguintes. You should apply for that job. Então você deveria se candidatar para aquele emprego. You should apply for that job. You have sore throat. You shouldn't drink cold water. Então, se você tem sore throat, é dor de garganta. You have sore throat, you shouldn't. Olha só, tô trabalhando com a negativa. Drink cold water. Então, você não deveria tomar água gelada. People should eat enough fruits in order to be healthy. As pessoas deveriam comer fruta o suficiente para serem saudáveis. Right? Todo mundo aqui gosta de comer frutas? There should be a way to do something. Então, deve ter um jeito de fazer alguma coisa. Sabe aqueles momentos que a gente tá estressado, que a gente precisa achar uma solução, tá com um problema? There should be a way to do something. Então, deve ter. Normalmente, a gente vai encontrar esse jeito, né? E the last one, Michael should keep out of the sun for 2 days. Nesse sentido, Michael deveria ficar longe do sol por 2 dias. Às vezes ele já tomou um sol muito forte, yes? Então deve evitar o sol. E a gente colocou aqui um GIF sobre a situação de, normalmente dos alunos, né? Me everyday, então eu todos os dias. Você fica com aquela sensação, I should study. E aí você é atingido por todos esses memes que ficam chamando sua atenção e te distraindo do que você deveria fazer, que é I have to study. Yes? Or I should study. Não é a sensação que você fica todo dia, deveria estar estudando? Ok. Agora o Teacher Ciro vai trabalhar com vocês alguns exercícios para vocês praticarem um pouco. Alright? See you soon! Hello everyone, how are you? So now, as Teacher Ana said, we are going to carry on and do some exercise. Então, como a Teacher Ana já adiantou, agora nós vamos fazer alguns exercícios, ok? Vocês têm essas atividades aqui no livro de vocês, ok? Elas estão na página 30, mas lembrem-se de não escrever no livro, né? Copiem as respostas no caderno de vocês, ok? On page 30, exercise 4, you have read again the following fragments from the poster on page 24 and focus on the words in bold. Then choose the correct item, triangle or square, that completes each sentence below. Write the answers in your notebook, right? Então, o que o exercício 4 aqui da página 30 pede para vocês? Vocês vão ler
os fragmentos, as frases retiradas do pôster da página 24 e vocês vão prestar atenção na palavra destacada, na palavra em negrito ali, né? A palavra em negrito é o should, que vocês viram com a teacher Ana. É um modal verb, certo? Então, com base nessas frases, vocês vão responder os exercícios A e B, completando as frases ali com a opção correta, triângulo ou quadrado, ok? Let's read the sentences 1 and 2. Então, vamos ler as frases 1 e 2. Number 1. When a site lacks an About Us section, that should be a red flag. Então, quando um site não tem uma seção sobre nós, isso deve ser um sinal de alerta. Né? And number 2, use of outdated or fake dates should be a red flag. O uso de datas falsas ou desatualizadas deve ser um sinal de alerta também. Okay? Exercise A. The modal verb should expresses triangle, necessity and obligation, square, the deduction or conclusion that something is certain or highly probable. Ok? Então, qual que é a situação aqui? A gente está falando que esse should significa uma necessidade ou uma obrigação, ou o should significa uma dedução ou uma conclusão de que alguma coisa é provável. Vamos ver ali. Então, nesse primeiro caso, the deduction or conclusion that something is certain or highly probable, right? Então, nesse caso aqui, a gente está falando que é provável, muito provável, quase certeza, né? Então, se a gente tem essa situação aqui de não ter um About Us section no site, isso deveria ser um sinal de alerta. Isso, a gente deve concluir que isso é um sinal de alerta, né? Letter B, exercise B. We use should, triangle, before the main verb in the infinitive without to, square, after the main verb in the infinitive without to. Então a gente vai usar o should antes do verbo principal, o verbo principal vai estar no infinitivo sem nenhuma mudança e sem o to, ou depois do verbo principal, também no infinitivo sem nenhuma mudança, mas sem o to também, ok? Então aqui é a primeira opção, triangle, ok? A gente sempre usa should e qualquer outro modal verb também antes do verbo principal, ok? É sempre assim. Okay? Então, we use should before the main verb. Let's take a look at the examples. Use of outdated or fake dates should be a red flag. Be é o nosso verbo principal, should vem antes. Mesma coisa na frase 1. When a site lacks an About Us section, that should be a red flag. Ok? Então, deveria ser, deve ser um sinal de alerta. Okay? Então, verbo modal antes do verbo principal. Should antes do verbo. Ok? And then exercise 5. Still about the poster. Ok? Ainda sobre o poster da página 24, aqui no exercício 5. Based on the poster on page 24, replace each icon, each star, with should or shouldn't. Write the answers in your notebook. Então, aqui nesse exercício, vocês vão trocar o símbolo ali, a estrelinha, vocês vão colocar no lugar da estrelinha. O que está faltando? Um should ou um shouldn't? Lembrando aqui que shouldn't é a contração, né? A gente contrai ali, suprime algumas letras, de should not. Ok? Só para ficar mais fácil, mais prático de falar, ok? Shouldn't é a mesma coisa que should not, ok? Vamos dar uma olhada ali na primeira frase. Unusual URL endings, such as .com, .co, blah, 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 lead you to false facts. Então, finais, sufixos de URL, URL é o endereço da internet, né? Então, sufixos incomuns, como .com, .co, que não faz sentido, o que vocês acham aqui? Leva a fatos falsos, a fake news, basicamente.
Vocês acham que sim leva ou não? Não leva. Bom, normalmente quando a gente tem esses finais esquisitos, não são sites muito confiáveis, né? Então, should lead you to false facts. Né? Então, se você visitar um site com esse tipo de sufixo, com esse tipo de final, muito provavelmente não é um site confiável, ok? E a letra B. Websites with information about the authors and contributors lead you to fake news. Então, sites com informações sobre os autores e outras pessoas que contribuem leva a fake news. Aqui, não, né? Shouldn't lead you to fake news. Então, lembrem-se, quando tem uma seção about us, quando tem uma seção sobre nós no site, né, no site de notícias, normalmente é um bom sinal, normalmente não são fake news, ok? Bem, vamos para a próxima página, os próximos exercícios aqui. Exercise 6, still on page 30, ainda na página 30, exercise 6. What is the relationship between the character Pinocchio and fake news? Então aqui a gente está falando do Pinocchio em português, né? A gente tem uma charge aqui na lateral, aqui do lado esquerdo, mostrando o Pinóquio, ok? E olha ali o que ele está dizendo. It's on the internet, so it must be true. Né? É uma frase que a gente usa às vezes em português também, né? O que o Pinóquio está dizendo ali é, está na internet, então deve ser verdade, né? Provavelmente é verdade. E a gente normalmente fala, né? Se está na internet é verdade, né? Dá para acreditar 100% do tempo mesmo, né? Bom, obviamente não. Né? Não dá para a gente confiar 100% do tempo, então nós precisamos ter cuidado, ok? Então, vendo essa charge ali, essa fala do Pinóquio, né, de que se está na internet é verdade, ali no nariz dele vocês conseguem ver a palavra fake, nas roupas do Pinóquio vocês conseguem ler a palavra news, então fake news ali, né? E aí, voltando ao exercício 6, what is the relationship between the character Pinocchio and fake news? Qual que é a relação entre o personagem Pinóquio e fake news? Choose A or B, então para vocês escolherem ali A ou B com base no que as frases estão dizendo. Both are credible sources of information in A or B. Both are not credible sources of information. Então A está dizendo ali para vocês. Ambos são fontes confiáveis de informação, tanto o Pinóquio quanto fake news. Ou ambos não são confiáveis, fontes confiáveis de informação. Bom, isso aqui é claro, né? Nesse caso aqui, não são fontes confiáveis, certo? Aqui o exercício 7, na página 31 do livro de vocês, os exercícios 7 e 8 são da página 31, ok? Novamente lembrando, não esqueçam, escrevam no caderno, não escrevam no livro, não anotem no livro, ok? O exercício 7 ainda sobre essa charge que nós temos na página 30. The relationship between the text and the picture creates humor in the cartoon. Based on this relationship, what is the main idea of the cartoon? Choose A or B and write the answer in your notebook. Então, ali, ó, a relação entre o texto que o Pinóquio está dizendo e a imagem, com as roupas, com o que ele carrega ali no nariz, cria humor na charge, né? Então, com base nessa relação, qual é a ideia principal dessa charge? Vamos ler as opções A e B ali. Everything that is on the internet is true. Então, tudo que está na internet é verdade. Ou B, not everything that is on the internet is true. E nem tudo que está na internet é verdade. Também esse aqui, bem fácil, né, gente? A gente sabe do dia a dia, né? Nem tudo que está na internet é verdade. Não dá para confiar em tudo que está na internet, né? E agora, exercise 8. Read the cartoon again and choose the correct item, triangle or square, that completes each sentence below. Write the answers in your notebook. Então, novamente, nós vamos voltar aqui para a charge, ler a charge mais uma vez, para responder as perguntas A e B, ok? Então, ali na pergunta A, vocês vão completar com ou o triângulo ou o quadrado, ok? The moldover must expresses
O verbo modal must expressa. Triangle. The deduction or conclusion that something is certain. A dedução ou a conclusão de que alguma coisa é certa, alguma coisa, você tem certeza de alguma coisa. Or square. Necessity and obligation. E aí no quadradinho, necessidade ou obrigação. Ok? Qual que é a situação aqui? A gente está falando que esse must, esse it must be true, é uma necessidade ou é uma conclusão que a gente chega? Nesse caso aqui, é uma conclusão, certo? Então, conhecendo a internet, digamos assim, né? Conhecendo a internet, eu sei que tudo que está na internet é verdade. So it must be true, né? Então, com certeza, por certo, é verdade. Não é verdade no caso. Né? Mas essa é a ideia do must aqui. O must explica, ele expressa, aliás, uma dedução, uma conclusão. Ok? And letter B. The correct idea about the cartoon is. A ideia correta, a ideia mais apropriada sobre a charge é: everything that is on the internet can't be true. Tudo que está na internet não pode ser verdade. Or everything that is on the internet should be true. Tudo que está na internet deveria ser verdade. Qual que é a situação aqui? Tudo que está na internet não pode ser verdade ou deveria ser verdade? Aqui a ideia que a charge passa para nós é que nem tudo, certo? Então, can't be true. Nem tudo pode ser verdade na internet. Por que não pode ser verdade? Porque é impossível, né, gente? Não existe alguém que controle a internet, que verifique todas as informações. Então as pessoas vão inventar histórias e colocar mentiras na internet, infelizmente, né? E aí depende de vocês ter o cuidado de analisar as informações, de ler as coisas com calma, de verificar as fontes, né? Prestar atenção aos detalhes, por exemplo, o link, né? O endereço do site, ver se o site tem uma seção que dê informações sobre eles, sobre os repórteres, né? Prestar atenção nas datas, se as datas estão compatíveis com a realidade, não é mesmo? Então, é uma coisa que todos nós precisamos estar atentos quando nós vamos ler alguma coisa na internet, ok? E agora, por fim, a última página, nós temos, ainda na página 31, aliás, nós temos uma última charge, aqui não uma última página, uma última charge, aqui na página 31, e vocês têm a situação ali, ó, olhem para a charge. You see a man reading fairy tales, yes? Vocês veem um homem ali lendo contos de fadas, né? Fairy tales são contos de fadas. E a menininha ali pronta para dormir, aparentemente, né? Tá com um ursinho de pelúcia e um celular na mão. E ela diz, ali embaixo vocês conseguem ler, ó: Dad, I can read my own fake news on the internet now. Então ela tá dizendo ali toda feliz pro pai: pai, mas agora eu consigo ler as minhas próprias fake news na internet, né? Eu não dependo mais de você ler esses contos de fada para mim, né? Então, essa é a ideia que nós temos aqui. A menina não precisa mais dessas histórias fantasiosas dos contos de fada, porque ela já consegue ler histórias fantasiosas na internet através das fake news, né? Então ela reconhece que as fake news são mentira e ela reconhece como histórias fantasiosas, né? So, now, what are you going to do? O que vocês vão fazer agora nessa atividade aqui? Replace each icon with an expression in the box to complete the following sentences about the cartoon below. The answers in your notebook. Então, novamente, vocês vão anotar no caderno de vocês qual das duas expressões aqui dessa caixinha, esse must know e must be reading, qual dessas duas completa cada uma das frases aqui, A e B, nessas duas posições, onde vocês têm a estrelinha aqui, ok? Vamos dar uma olhada na primeira frase. The girl's dad, something, something, alguma coisa, a fictional story. Então, o pai da menina, alguma coisa, uma história fictícia, uma história ficcional. E, na letra B, the girl, something, something, what fake news are. Então, a menina, alguma coisa, o que são
fake news, que realmente são fake news. E aqui na caixa nós temos must know, must be reading. Must know, deve saber, novamente nesse sentido de dedução, né? Então, deve saber alguma coisa. E must be reading, novamente no sentido de dedução, deve estar lendo, ok? Então, qual dessas duas expressões a gente pode usar para completar a letra A? The girl's dad, something, a fictional story. Must know or must be reading? O pai da menina deve conhecer uma história ficcional ou deve estar lendo uma história ficcional? Ali pelo contexto, o que vocês acham que encaixa melhor? Bom, aqui, se ele está com o livro na mão e a menina está falando sobre fake news, provavelmente ele deve estar lendo. He must be reading a fictional story. Ok? E na segunda, the girl, something, what fake news are. Só tem uma opção sobrando. A menina provavelmente sabe o que são fake news pelo comentário dela ali embaixo, né? Que ela pode ler as próprias fake news dela e ela sabe que as fake news não são reais, né? Então, the girl must know what fake news are, ok? Se vocês precisarem de alguma outra informação, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem reassistir a aula, ou vocês podem ir aqui no final do livro de vocês, né, página 189, vocês têm mais conteúdos, mais exemplos sobre a língua, ok? Mas pessoal, da aula de hoje era isso, ok? Bye bye and take care.